Eu conheci o Alexandre como aluno de design no primeiro ano de design, na disciplina de metodologia de projeto e na disciplina de laboratório de criatividade. Eu conheci a Tiffany dentro de uma sala de meditação. O mais legal de conhecer a Tiffany não foi apenas a presença dela, mas foi sentar em meditação com ela. Quando a gente conhece alguém a partir desse olhar interno, a gente conhece profundamente essa pessoa. E foi assim que eu a conheci. E me apaixonei por ela totalmente. E fiquei muito feliz de que o Alexandre estivesse muito bem acompanhado. I've learned a person when shadows yawned, sailed into water's door, faced her, doubted myself, madness almost o'er. Eu sou Bernadette Brandão, eu sou mãe da Vitória e do Bernardo, eu sou avó da Gal, da Lola, do Luca e eu sou ecodesigner, que significa alguém que é designer de profissão. Eu sou designer de produto e eu tive o meu olhar sempre dirigido para o meio ambiente e o social. Mas muitos momentos, embutidamente, eu coloquei os princípios o máximo que eu podia, sem nem ninguém saber. E eu gosto muito disso também. Eu tenho feito design desde os anos 80, né? Eu fazia produção de 3.000 cadeiras para loja H&M com resíduo da madeira de exportação. A primeira peça que eu adquiri foi da primeira vez que o Alexandre e a Tiffany passaram a unir pedacinhos, fizeram uma peça imensa, né? Uma metragem imensa que deu 6 metros, e disso fizeram vestidos e blusas, né? Então a minha peça preferida, essa eu gosto, mas aquela é a minha preferida. Ele não perde, né, o charme dele. Outra coisa que eu posso usar ele dos dois lados. Com ela eu dei muitas palestras podendo falar da perspectiva da economia circular. Eu acho que a gente ter um lugar onde a gente possa usar roupas e sentir o seu próprio corpo com conforto é muito raro. Não é um lugar convencional também. Então é como se a gente estivesse em 2 lugares num reencontro íntimo. E que, na verdade, esses 2 lugares não eram separados. É assim, o nosso... É onde a gente tem permissão, a gente se permite, o outro nos permite de sermos quem a gente é e nos apoia em expressar aquilo que a gente pode ser. Daquele olhar interno, que é um olhar que pode ser qualificante, co-construtivo, né? É por causa da interdependência. E o que isso significa? Então, quem lê se vê como espelho, e eu, quando a uso, sou espelho, me vejo como espelho. É tudo interdependente. O que é o design conceitual? Putz, como se conceitua uma peça? Como que se traz o conceito
antes de ter um conceito, nós vamos lá atrás, na origem de algo. E a gente vai pesquisar, entender o porquê daquilo existir. Então a gente vai lá atrás, vai procurar o histórico, qual que é a primeira peça que existe, por exemplo, qual é a primeira cadeira que existiu, ou qual é o primeiro vestido que existiu. Depois disso eu vou ver como que as pessoas no dia de hoje estão, com o que elas precisam, né? Qual que é o contexto. E aí eu vou ter que olhar uma pessoa, né? Aquele ser, aquele indivíduo, uma mulher, um homem, ou o que ela, aonde ela está, o seu momento de vida. E aí isso também vai para outra. O seu momento de vida, ele é único. E assim a gente vai construindo camadas e camadas até que a gente chegue a uma análise e uma extração dessa síntese, que para que a gente possa buscar uma síntese é necessário estar assim absolutamente presente e sentindo o que cada momento, em cada etapa, cada ser sentiu. De onde que está o ser quando ele está com alguma necessidade. E quando chega no momento criativo, que é um momento que é digamos, o ápice de qualquer designer, ali antes de que a peça seja uma peça gráfica, seja uma peça, um mobiliário, seja uma roupa, antes que ela se manifeste, ali tem um ponto do conceito, né? O que é o momento daquela existência. E isso é o conceito da peça. Então, a gente vai lá para frente, desenha, faz, testa, vê, olha, vê a pessoa, vê a si mesmo, olha, volta lá para trás, até que encontra esse ponto, que é um nozinho ali, que vai dizer: nossa, então a necessidade ou o motivo da existência é esse. Nossa, e esse aqui é outro assim que eu usei demais, ó. Amo, né? Porque tem as cores e os tingimentos que você fez. E esse aqui eu uso direto, sim. Eu levei tempo para descobrir o que é ser professora, né? Primeiro, eu levei muitos anos para ser professora e assumir um papel como professora. E então tinha uma banca, né, para falar sobre algum assunto, metodologia, coisas assim de design. E quem estava na banca era a Rotine Alba Turim, que era uma das professoras mais incríveis, contudo, ela também era uma das mais bravas. Ensinar não é uma coisa fácil, é muito difícil saber ensinar, né? É muito difícil. Eu não acredito em saber sem entusiasmo. Entusiasmo é estar com Deus. E eu não acredito no conhecimento sem entusiasmo. Eu não acredito no saber sem sabor. Eu não acredito no conhecimento sem tempero, sabe? Não dá. E o tempero é permeado pela afetividade. O tempero é permeado pela atenção. O tempero é permeado pela dedicação. O mestre tem que ser dedicado ao seu discípulo, mesmo que tenham 50 em sala de aula. Eu achei que eu fui péssima na minha apresentação, porque eu não estava mostrando metodologicamente os passos, eu estava mostrando o sentir. E eu acabei aquilo, ela teve uma explosão, e ela era explosiva mesmo. E ela disse: essa é a professora que esse curso está precisando. Eu fiquei assim, ai, que responsabilidade. Bom, eu me apresentei para ela dizendo: eu sou Bernadette, mãe da Vitória e do Bernardo. E ela também disse que no meu currículo eu colocava isso, e ela nunca tinha visto um currículo que coloca na frente de tudo
os filhos. O que acontece para uma pessoa ser professora, né? É apenas deixar o outro ser o que ele é, sem impor nada para o outro. Só estou dando ali uma base, né, didática. Você começa por aqui, faz assim, faz assado. Mas, na verdade, eu estou dando um eixo para que cada um seja a si mesmo. E talvez foi aí que eu me encontrei. Eu me achei como uma professora que ama cada pedacinho do que cada aluno trazia, sem criticar, sem dizer que está certo ou errado. Então, eu tinha um afã de desenvolver metodologias que incluíssem o meio ambiente. E isso fez eu buscar muitos métodos fora do nosso métier e fora do Brasil. Eu era assim como que uma aluna de raiz, vou falar desse jeito, uma aluna raiz do Vitor Papanek, que era o pai do ecodesign. E eu não encontrava pares para falar. Então eu embutia dentro das disciplinas, né, o meio ambiente, ou o estudo da biomimética. Eu trazia a observação das formigas para a gente poder perceber que as garras das formigas poderiam ser um formato de alguma coisa em objeto, em projeto. Eu comecei a sonhar o desenho de um curso que fosse totalmente baseado no meio ambiente e no social. Aí eu fiz algumas disciplinas na universidade, disciplinas de mestrado, primeiro com o Eloy Casagrande no PPGTE. A disciplina que eu fiz era selo ecodesign, tá? Porque eu tinha ganho o prêmio ecodesign e ele queria saber quais eram os critérios que tinham sido estabelecidos para aquele selo. E para mim isso tudo é ótimo, interessante, porque quanto mais eu pudesse dominar a fala e o discurso, né, a narrativa de que esse objeto é um objeto eco-sustentável, então quanto mais eu pudesse dominar essa fala, eu estaria ajudando as outras pessoas a entenderem como que elas poderiam fazer também ecodesign. Como que é feito o algodão? Como que a gente usa o algodão na roupa? Quem são as pessoas que estavam lá fazendo o algodão? Então isso para mim tinha sentido. Tinha sentido a gente contar para os outros, ali atrás tem pessoas, tem cooperativa, tem agricultor, eles precisam de chapéu. Alguém tem ideia de como que as pessoas se sentem? Alguém tem ideia de que a produção de algodão é a mais agressiva em relação a agrotóxicos? Na posição de designer, eu não consigo atingir tudo que eu preciso. Eu achei que na posição de professora ou diretora de uma escola, eu ia conseguir propagar o suficiente. É muito pouco. Então eu tenho que ir para um lugar aonde eu seja realmente valorizada, escutada, favorecer o maior número de seres. E se eu encontro uma produção agroecológica de algodão, pessoas que são cooperadas e toda a cadeia produtiva até a manufatura do fio, do tecido e dos cortes, se eu conto essa história, que é uma história social, a pessoa que vai usar a roupa, ela vai ter outro valor daquilo que ela está usando, né? Então, eu passei a encontrar a importância de expressar e colocar na etiqueta de um produto toda essa história. Essa é uma roupa que reutiliza partes ou restos de roupas ou de tecidos de outros.
E isso em si evita com que o planeta esteja sendo sobrecarregado. Então eu passei a ser obstinada atrás de saber as sequências, ensinar as sequências passo a passo, para que então quem estivesse aprendendo design comigo pudesse se apropriar e ajudar numa conscientização muito maior do que nós. O resíduo, ele só é chamado de resto, ou de lixo, ou de resíduo, porque não tem um olhar ali dizendo que aquilo é matéria-prima. Então, o problema é o olhar. Então, se eu não tenho um olhar para as coisas com valor, né? Eu acho que aquilo tudo é lixo. Eu acho. Então, isso tudo, essa crença, ou as crenças, elas são todas construídas. E não tem nenhum problema uma roupa, né? Com várias partes, com vários tecidos. Eu passo a ser um suporte para que o outro veja e reorganize o seu olhar, para que o outro perceba, nossa, mas isso parece resíduo, mas ficou interessante. Mas nós não somos resíduos? Nós somos o tempo todo transformação, só que nós não vemos isso. A roupa da Hau, ela vai só relembrar, rebrilhar, né? E refazer o ser, fazer com que o ser que está ali interagindo se refaça. E eu mesma, usando a roupa, eu também me refaço. Eu sempre sou uma nova pessoa. Esse vestido é uma delícia, tá? A malha dele já veio toda macia e gostosa. E ele é como que é? Se diz, é o resto, né? Ele é a parte de dentro de um... o teste da impressão. É o teste, E daí ele tem múltiplas impressões e eu acho ele lindo. Dentro também, ó. Ele é um teste, né? E ele é muito gostoso. Veja, não tem valor nenhum, né? É um tecido que merece ser descartado, né? Isso é um dos pontos que me faz valorizar aqueles que fazem as minhas roupas. Isso é um ponto que me faz me valorizar. Eu mesma já fiz minhas roupas por muitos anos. Valorizar a minha mãe, que era uma exímia costureira virginiana e que era uma excelente professora. Ela tinha um método e ela me ensinava o método da costura, tá? Da costura francesa. E por que eu tô falando sobre isso? Porque quando eu descubro que nós somos seres políticos, que nós, por nós mesmos, podemos influenciar os outros, e a gente, tá na nossa mão a gente cuidar do planeta, eu tive que descobrir que eu não tinha como tirar o outro do seu sofrimento. Eles se sentissem seres, vistos, olhados. Eu passei a reconhecer que o design, como uma atitude metodológica de gestão num projeto, reconheceu uma atitude cidadã e política. E eu estou aqui como pré-candidata num período totalmente novo para mim, numa situação absolutamente inusitada. Que responsabilidade. Que responsabilidade eu sinto. Mas eu tenho uma mãozinha atrás, assim, me empurrando, dizendo, vai, me dando um suporte atrás, tão confortável, sabe? Você tá pronta, né, Bê? Eu vou. Esse aqui eu usei, tipo, em algumas festas, assim. Causa muito estranhamento, porque eu não tô com aquela roupa elegantinha, bonitinha, de seda. Mas é de seda.
Então eu já fui em festa com ele, sabe? Mas eu não vou muito a festas. Eu não tenho, assim, essa prática. Eu era avessa a essa... Eu achava tudo muito falso. Mas eu tive uma filha muito clássica, que gosta disso. Então ela fez uma formatura bem formal. E aí ela me fez um pedido, que eu me maquiasse, que eu fizesse as unhas e o cabelo e que eu fosse com um vestido lindo. Ai, meu Deus. Então eu impus uma condição: tem que ser um vestido do Alexandre Linhares. Ber, eu posso fazer tudo transparente, Ber? Ber, que linda, você chegando toda nua e transparente. Eu, calma. E a Vicky dizia assim: eu quero acompanhar tudo. Eu é que vou dizer se você pode ir com esse vestido ou não. Não pode ir de hippie. Tá bom, então vamos lá, direitinho. Aí o Alexandre jogou o tecido no meu corpo e começou a traçar. Então ele colocava grampinhos, alfinetes daqueles de fralda. Me senti elegante, linda, diferente, eu mesma. Eu gosto de me sentir assim, quando eu sou eu mesma e eu sou respeitada porque eu sou eu mesma. É assim que eu me sinto bem. Ele tá curiosíssimo.